Olá! Continuando a falar sobre as características dos sistemas não lineares, vamos abordar o conceito de ciclo limite, que são oscilações com amplitude, forma e frequência bem definidas. Como estamos tratando de um sistema de segunda ordem, o ciclo limite é definido como uma curva fechada no plano de estado. Quanto à classificação dos ciclos limite, pode-se dividir em três, sendo elas estável, instável e semiestável. Um ciclo limite é dito estável quando suas trajetórias convergem para a curva que define o ciclo, quaisquer que sejam as condições iniciais do sistema dentro de uma região de atração. Aqui temos uma diferença com a característica centro que vimos no vídeo anterior, uma vez que no centro são formadas diferentes trajetórias de acordo com as condições iniciais. No ciclo limite instável, tem-se a situação oposta. Se as condições iniciais estiverem na vizinhança da curva do ciclo, as trajetórias do sistema divergem dessa curva. Sendo assim, somente as trajetórias que se iniciem no ciclo permanecem nele. Porém, como sistemas reais possuem ruído ou até mesmo pequenas perturbações, as trajetórias que estão estáveis sobre a curva do ciclo acabam se deslocando e tendendo à instabilidade. Já no ciclo limite semiestável, é necessário analisar duas regiões distintas, a interna e a externa à curva do ciclo. Se as trajetórias que se iniciem na região interna tenderem à estabilidade e na região externa à instabilidade, o ciclo é considerado estável interno. Caso contrário, trajetórias que se iniciem na região interna divergirem da curva do ciclo e as trajetórias externas convergirem, o ciclo é considerado estável externo, que é o caso da figura C mostrada na tela. Outra característica a ser analisada sobre os sistemas não lineares é a dependência crítica dos parâmetros. Como o próprio nome já nos fornece uma ideia do seu conceito, a estrutura de soluções de um sistema não linear pode depender dos valores de seus parâmetros, que traduzem em características diferentes de acordo com a variação desses mesmos parâmetros, como nós, focos, pontos de célula, ciclo limite, estável e instável. Um dos casos particulares desse tipo de dependência são as bifurcações, que são mudanças qualitativas no fluxo do sistema, no qual pontos de equilíbrio podem ser criados ou destruídos. Podemos visualizar a presença da bifurcação no sistema representado pelas equações descritas, onde x1 e 2 são os estados e dependem do parâmetro μ. Esse sistema possui dois pontos de equilíbrio, em raiz de μ e zero, o primeiro ponto, e o segundo ponto em menos raiz de μ e zero. Analisando aqui os gráficos, inicialmente, com o valor de μ igual a zero, o nó e o ponto de sela do sistema são equivalentes e desaparecem para μ menor que zero, no caso escolhido foi o μ menos 1, com as trajetórias então tendendo ao infinito. Quando o parâmetro μ é positivo, todas as trajetórias atingem o estado estacionário no nó estável. Essa mudança qualitativa de comportamento vista no retrato de fases do sistema é chamada de bifurcação. Falando agora um pouco sobre a dependência crítica das condições iniciais de alguns sistemas não lineares, nos quais variações mínimas nos valores dessas condições podem modificar completamente a resposta após um determinado período de tempo. Essa característica está presente em sistemas chamados caóticos, onde seu comportamento é denominado de caos. Tomando como base o atrator de Lorentz, representado por essas equações descritas em tela, é possível fazer essa comparação analisando os gráficos a seguir, obtidos com o desenvolvimento do sistema no Simulink. A linha rosa representa o comportamento com as condições iniciais de x, y e z equivalentes a 5 unidades, e a linha azul representa a resposta do sistema com alteração de apenas 0,5% em somente x, somente uma das variáveis. Perceba que após um determinado período de tempo, o sistema inteiro começa a defasar completamente. Esse comportamento é o que denominamos de caos.